Título 5 do Registro de Imóveis, capítulo 1 das Atribuições. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, inciso 1, o registro, item 1, da instituição de bem de família, item 2, das hipotecas legais, judiciais e convencionais, item 3, dos contratos de locação de prédios nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. Item 4. Do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. Inciso 5. Das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. Item 6. Das servidões em geral. Item 7. Do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação quando não resultarem do direito de família. Item 8. Das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade. Item 9. Dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão com ou sem cláusula de arrependimento que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva sê-lo a prazo de uma só vez ou em prestações. Item 10. Da enfiteuse, item 11, da anticrese, item 12, das convenções antenupciais, item 14, das cédulas de crédito industrial, item 15, dos contratos de penhor rural, item 16, dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações. Item 17, das incorporações, instituições e convenções de condomínio. Item 18. Dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais e de promessa de permuta que se refere à Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. Item 19. Dos loteamentos urbanos e rurais. Item 20. Dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão quando o loteamento se formalizar na vigência desta lei. Item 21. Das citações de ações reais ou pessoais repersecutórias relativas a imóveis. Item 23. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. Item 24. Das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. Item 25. Dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento, quando não houver partilha. Item 26. Da arrematação e da adjudicação em asta pública. Item 27. Do dote. Item 28. Das sentenças declaratórias de uso capião. Item 29. Da compra e venda pura e da condicional. Item 30, da permuta e da promessa de permuta. Item 31, da dação em pagamento. Item 32, da transferência de imóvel à sociedade quando integrar cota social. Item 33, da doação entre vivos. Item 34, da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização. Item 35, da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. Item 36, da emissão provisória na posse quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas e respectiva cessão e promessa de cessão. Item 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. Item 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. Item 40. Do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. Item 41. Da legitimação de posse. Item 42. Da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no artigo 60 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
Item 43, da Certidão de Regularização Fundiária, CRF. Item 44, da legitimação fundiária. Item 45, do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular obrigações de natureza propter rem. E item 46, do ato de tombamento definitivo sem conteúdo financeiro. Item 47, do patrimônio rural em afetação em garantia. Inciso 2, averbação. Item 1, das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. Item 2, por cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais. Item 3, dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão, a que alude o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta lei. Item 4, da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. Item 5, da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro nas pessoas nele interessadas. Item 6, dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais, a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta lei. Item 7, das cédulas hipotecárias. Item 8, da caução e da cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis. Item 10, do restabelecimento da sociedade conjugal. Item 11, das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso. Item 12, das decisões, recursos, de seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. Item 13, ex officio, dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. Item 14, das sentenças de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. Item 15, da ratificação do contrato de mútuo, compacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro da habilitação, ainda que em, portanto, elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. Item 16, do contrato de locação para os fins de exercício de direito de preferência. Item 17, do termo de securitização de créditos imobiliários quando submetidos a regime fiduciário. Item 18, da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. Item 19, da extinção da concessão do uso especial para fins de moradia. Item 20, da extinção do direito de superfícies do imóvel urbano. Item 21, da cessão do crédito com garantia real sobre imóvel, ressalvado o disposto no item 35 deste inciso. Item 22, da reserva legal. Item 23, da servidão ambiental. Item 24, do destaque do imóvel de gleba pública originária. Item 26, do auto de demarcação urbanística. Item 27, da extinção da legitimação de posse. Item 28, da extinção de concessão de uso especial para fins de moradia. Item 29, da extinção de concessão de direito real de uso. Item 30, da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha a assumir essa condição nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do artigo 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil.
realizada em ato único, a requerimento do interessado, instruído com o documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário, ressalvado o disposto no item 35 desse inciso. Item 31 da certidão de liberação das condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais da Amazônia Legal. Item 32. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária firmado pelo empreendedor proprietário do imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária, objeto de loteamento, desmembramento, condomínio e de qualquer modalidade, ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração de sua responsabilidade sobre tributos municipais, incidentes sobre imóvel perante o município, não implicando a transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. Item 34. Da existência dos penhores previstos no artigo 178 desta lei, de ofício, sem conteúdo financeiro, por ocasião do registro no livro auxiliar em relação a imóveis de titularidade do devedor pignoratício ou a imóveis objeto de contratos registrados no livro número 2, Registro Geral. Item 35. Da cessão de crédito ou da subrogação de dívida decorrentes de transferência do financiamento com garantia real sobre imóvel, nos termos do capítulo 2A da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 e item 36. Do processo de tombamento de bens imóveis e de seu eventual cancelamento sem conteúdo financeiro. Parágrafo único. O registro previsto no item 3 do inciso 1º do caput e a averbação prevista no item 16 do inciso 2 do caput deste artigo serão efetuados no registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado, mediante a apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes, admitida a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o do locador. Artigo 168. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 169. Todos os atos enumerados no artigo 167 desta lei são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte. Inciso 1. As averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º, no parágrafo 18 do artigo 176 desta lei. Inciso 2. Para o imóvel situado em duas ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em ambas as serventias dos registros públicos e, inciso 4, aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem para o encerramento de ofício da matrícula anterior. Parágrafo 1º. O registro do loteamento e do desmembramento que abranger imóvel, localizado em mais de uma circunscrição imobiliária, observará o disposto no inciso 2 do caput deste artigo e as matrículas das unidades imobiliárias deverão ser abertas à serventia do registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a unidade imobiliária, procedendo-se às averbações remissivas. Parágrafo 2º. As informações relativas às alterações de denominação de logradouro e de numeração predial serão enviadas pelo município à serventia dos registros de imóveis da circunscrição onde estiver situado o imóvel por meio do SERP, e as informações de alteração de numeração predial poderão ser arquivadas para uso oportuno e a pedido do interessado. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista do inciso 2 do caput deste artigo, as matrículas serão abertas, inciso 1, com remissões recíprocas,
Inciso 2. Com a prática dos atos de registro e de averbação apenas no registro de imóveis, na circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se sem conteúdo financeiro a circunstância na outra serventia e, inciso 3, se a área for idêntica em ambas as circunscrições, adotar-se-á o mesmo procedimento e proceder-se-á aos registros e às averbações na serventia de escolha do interessado, averbada a circunstância na outra serventia, sem conteúdo financeiro. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 171. Os atos relativos às vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o oficial do cartório do registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo abrirá a matrícula da área correspondente com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. Capítulo 2 da Escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos nos termos desta lei o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Artigo 173. Haverá no registro de imóveis os seguintes livros. Inciso 1. Livro número 1, protocolo. Inciso 2. Livro número 2, registro geral. Inciso 3. Livro número 3, registro auxiliar. Inciso 4. Livro número 4, indicador real. Inciso 5. Livro número 5, indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, os livros números 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1, protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, protocolo. Inciso 1. O número de ordem que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Inciso 2. A data da apresentação. Inciso 3. O nome do apresentante. Inciso 4. A natureza formal do título. Inciso 5. Os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Cada imóvel terá matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para abertura de matrícula. Inciso 2. São requisitos da matrícula. Item 1. O número de ordem que seguirá ao infinito. Item 2. A data. Item 3. A identificação do imóvel que será feita com indicação. Item A. Se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. A linha B. Se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. Item 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a linha A. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula da Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. A linha B.
Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Item 5, número de registro anterior. Item 6, tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Inciso 3, são requisitos do registro no livro número 2. Item 1, a data. Item 2, o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente ou do devedor e do adquirente ou credor, bem como a linha A. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade ou a falta deste, sua filiação. A linha B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Item 3, o título de transmissão ou do ônus. Item 4, a forma do título, sua procedência e caracterização. Item 5, o valor do contrato, da coisa ou da dívida prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto número 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha A do item 3 do inciso 2 do parágrafo 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantindo a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º tomar-se-á obrigatória para efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Parágrafo 6º. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Parágrafo 7º. Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Parágrafo 8º. O ente público proprietário ou emitido na posse a partir da decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula na parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9º. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão
e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista do parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 13. Para a identificação de que tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Parágrafo 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado ou de ofício, por conveniência do serviço. Parágrafo 15. Ainda que ausentes alguns elementos de especialidade, objetiva ou subjetiva, desde que haja segurança quanto à localização e à identificação do imóvel, a critério do oficial, e que constem os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Parágrafo 16. Se não forem suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a retificação no caso de requerimento do interessado, na forma prevista do parágrafo 14 deste artigo, perante a circunscrição de situação do imóvel. Parágrafo 17. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constantes do título ou do acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. Parágrafo 18. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para a abertura de matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Artigo 176-A. O registro de aquisição originária ou de desapropriação amigável ou judicial ocasionará abertura de matrícula, se não houver, relativa ao imóvel adquirido ou quando atingir total ou parcialmente uma ou mais imóveis objeto de registro anterior. Parágrafo 1º. A matrícula será aberta com base em planta e memorial utilizados na instrução do procedimento administrativo ou judicial que ensejou a aquisição, os quais assegurarão a descrição e a caracterização objetiva do imóvel e as benfeitorias nos termos do artigo 176 desta lei. Parágrafo 2º. As matrículas atingidas serão encerradas ou receberão a averbação dos desfalques, caso necessário dispensada a retificação da planta e do memorial descritivo da área remanescente. Parágrafo 4º. Na hipótese da área adquirida em caráter originário ser maior do que a área constante do registro existente, a informação sobre a diferença apurada será averbada na matrícula aberta. Parágrafo 5º. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao registro de, inciso 1, ato de emissão provisória na posse em procedimento de desapropriação. Inciso 2. Carta de adjudicação em procedimento judicial de desapropriação. Inciso 3. Escritura pública, termo ou contrato administrativo em procedimento extrajudicial de desapropriação. Artigo 177. O livro número 3, Registro Auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Artigo 178. Registrar-se-ão, no livro número 3, registro auxiliar. Inciso 1. A emissão de debêntures sem prejuízo do registro eventual e definitivo na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade. Inciso 2. As cédulas de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca celular. Inciso 3. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. Inciso 4.
o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria instalados em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. Inciso 5. As convenções antinupciais. Inciso 6. Os contratos de penhor rural. Inciso 7. Os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro número 2. Artigo 179. O livro número 4, o indicador real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Parágrafo 1º. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá ainda o número de ordem que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Parágrafo 2º. Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter para auxiliar a consulta um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 180. O livro número 5, indicador pessoal, dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá ainda o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Artigo 181. Poderão ser abertos e escriturados concomitantemente até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração do algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no livro 2.1, as de final 2 no livro 2.2 e as de final 3 no livro 2.3 e assim sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobradas, a critério do oficial, os livros números 3, registro auxiliar, 4, indicador real e 5, indicador pessoal.